Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de vetores. O que são vetores? Vetores são elementos ou entidades ali que vão transportar algo de um ponto A até um ponto B. Então, matematicamente, um vetor é um segmento aqui de reta que apresenta uma direcionalidade. Se nós pensamos isso dentro de um contexto biológico, o vetor é um elemento, uma entidade que vai transportar algo de A para B. Vamos olhar aqui no nosso exemplo do Aedes aegypti. O Aedes aegypti é o vetor da nossa dengue, do vírus que causa essa doença. Logo, ele vai pegar a dengue do animal 1 e levar para um segundo animal. Se nós pensarmos na biologia molecular, o que serão os vetores? Os vetores são elementos de DNA, por exemplo, como um plasmídio ou como outro tipo de molécula, que tem a capacidade de pegar um fragmento de DNA, por exemplo, de um genoma 1, e levar para um segundo genoma. Então, os vetores são moléculas ou entidades capazes de transportar material genético de um lugar para o outro. Um dos exemplos mais plásticos de vetores são os plasmídios. Os plasmídios são moléculas que, apesar de terem algumas limitações, são extremamente utilizadas dentro do contexto da biologia molecular. Nós vamos ter ali um tamanho total que vai variar de 1.000 a 250.000 pares de base, mas normalmente você vai trabalhar no máximo ali até 10.000 pares de base, porque a partir desse ponto a bactéria não consegue replicá-lo adequadamente e é muito difícil manipular o mesmo no laboratório. Por isso, nós temos uma limitação do inserto. Ou seja, se o nosso vetor já tiver 3.000 pares de base, é muito difícil eu colocar uma molécula, um inserto maior do que 7.000, porque eu vou extrapolar esse meu limite de 10.000 pares de base, onde eu tenho a maior eficiência. É interessante observar também aqui, como vocês podem perceber, que diferentes plasmídios vão apresentar diferentes organismos onde eles devem estar mantidos e também aumentos e oscilações no seu tamanho, tanto em nucleotídeos quanto em peso molecular medido em Daltons. Mas, grosseiramente, quais são os tipos de vetores disponíveis e altamente utilizados dentro da biologia molecular? Esses aqui não são os únicos, mas são os mais importantes. Nós teremos os plasmídios bacterianos, nós teremos o fago lambda, cosmídeos, fosmídeos, os cromossomos artificiais de bactéria, os BACs, os plasmídios binários, ou que nos permitem múltiplos hospedeiros, e os IACs, ou cromossomos artificiais de leveduras. E são justamente esses aqui que nós vamos dar uma leve conhecida na aula de hoje. O fago lambda, justamente uma versão modificada do nosso bacteriófago lambda que infecta a E. coli. A grande vantagem e relevância é que ele permite insertos maiores, ou seja, você consegue colocar ali cerca de 20.000 pares de base. Isso, entretanto, com um ponto negativo que é a necessidade de compatibilizar o ciclo viral com a nossa modificação do DNA plasmidial. Então eu tenho que pegar o meu capsídeo viral, de alguma forma, produzir o mesmo, adicionar aqui junto com esse nosso material genético modificado e poder infectar uma bactéria. O bacteriófago lambda, ele vai apresentar um ciclo, seja ele um ciclo lítico, onde nós temos uma bactéria aqui que foi eventualmente infectada por um bacteriófago lambda, e essa bactéria começa a produzir as proteínas do capsídeo viral e a realizar cópias ali do nosso DNA desse nosso bacteriófago. Depois desse processo, você inicia a montagem de novos bacteriófagos até que ocorra uma lise da célula e a liberação deles no meio de cultura para que eles possam infectar uma próxima célula. Existe também o ciclo lisogênico, ciclo esse onde nós temos o processo de infecção acontecendo, ou seja, o bacteriófago coloca o seu DNA dentro daquela bactéria, esse DNA vai ser colocado dentro, por exemplo, do genoma daquela bactéria e vai permanecer ali intacto, sem nenhuma modificação. Esse permanecimento intacto pode, inclusive, passar por múltiplas divisões, ou seja, a bactéria leva a sequência daquele bacteriófago em seu genoma, mas não produz nenhuma partícula infectante. Até que algum tipo de sinalização, por exemplo, pode iniciar aqui esse processo, levando a romper o meu ciclo lisogênico e induzir o ciclo lítico. E aí essa bactéria começa a produzir fragmentos de DNA do mesmo, ela entra em ciclo lítico, você vai clivar o DNA do hospedeiro e aquela célula ali vai produzir as proteínas e empacotar, entrando aqui no meu ciclo lítico. Se eu quero utilizar essa nossa ferramenta biológica aqui, eu preciso adaptar a mesma ao uso no laboratório, onde eu tenha controle sobre isso. Então, uma possibilidade, por exemplo, é caso o meu fago lambda tenha o repressor CL587 para a indução do ciclo lítico e lisogênico, eu consigo, usando temperatura,
crescer a minha bactéria a 28 graus Celsius, ou no máximo 30, e reprimir o nosso ciclo lítico, ou seja, eu não entro aqui em cima. Se por acaso eu aumento a minha temperatura, eu vou iniciar a degradação, ou seja, eu entro no ciclo lítico porque eu degrado o Cl587. Essa é uma das maneiras de você poder controlar a passagem de um ciclo para o outro quando essa nossa bactéria está dentro de um contexto de biologia molecular sendo utilizada. Mas como que eu posso realizar este nosso processo de produção do genoma? Nós vamos utilizar a remoção de uma região que ela não é imprescindível, ela é dispensável à replicação do fago lambda. E aí nós poderemos colocar insertos de 20 mil pares de base, mas idealmente ali eu preciso ter um tamanho total desse meu bacteriófago, do genoma do mesmo, entre 37 e 52, quando incluídas as sequências necessárias à replicação do mesmo. Assim sendo, eu vou ter aqui o DNA do nosso fago lambda cercado por regiões COS, que nós já vamos falar um pouquinho melhor sobre elas. Aqui no meio nós poderemos remover uma determinada região que não nos tenha um interesse direto com o processo de replicação viral. Então eu teria o que nós vamos chamar de braço esquerdo, cerca de 15 mil pares de base aqui no meio, e o meu braço direito. Essa região aqui ela é dispensável e pode, portanto, ser removida. E aí eu vou produzir apenas o braço esquerdo e o braço direito desse nosso fago lambda, que isoladamente não são infectivos. Eu venho para cá e produzo o meu inserto. O meu inserto aqui, por exemplo, se esse meu bacteriófago lambda foi clivado com eco R1 dos dois lados, eu preciso clivar o meu inserto com eco R1, ele precisa ter uma ponta coesiva a eco R1. Essa nossa clivagem vai produzir diversos fragmentos esses ali, que vão ter, por exemplo, ali ao redor de 15 mil pares de base, ou até um pouquinho mais, 20 mil pares de base, e isso vai ser ligado numa reação com uma ligase. Ao realizar essa ligação, o que nós teremos aqui? Produção de um braço esquerdo, um braço direito e outras combinações também que inevitavelmente vão acontecer, e o nosso inserto aqui no meio. Caso eu tenha feito uma combinação inadequada, por exemplo, ter colocado um braço esquerdo de cada um dos lados, não vai acontecer nada porque eu não consigo empacotar esse material. Caso eu tenha feito aqui adequadamente esse nosso processo, eu vou criar uma partícula infectiva quando eu colocar esse DNA com as proteínas necessárias para o empacotamento, e aí eu consigo utilizar essa partícula infectiva de bacteriófago para infectar outras bactérias. Outra possibilidade é utilizarmos os cosmídeos, que os cosmídeos nada mais são que uma combinação entre um plasmídio e um fago, especialmente a sequência COS, que eu mencionei que nós iríamos conversar um pouco mais sobre ela. A sequência COS é justamente quem identifica que aquela região deve ser empacotada, ela deve ser utilizada. Então o que acontece? Eu vou colocar apenas nesse meu cosmídeo justamente o sítio COS ali, onde eu tenho o empacotamento acontecendo. Assim, eu vou ter vetores circulares que apresentam uma marca de seleção e tem sítio de restrição, por exemplo, como todos os nossos outros plasmídeos. E a sequência COS vai permitir o nosso empacotamento in vitro. Ao contrário do vetor utilizando o bacteriófago lambda que vimos anteriormente, que você pode utilizar a própria bactéria para realizar o empacotamento. Aqui, como eu vou retirar inclusive as proteínas necessárias para a replicação desse nosso bacteriófago, eu não consigo produzir o mesmo na própria bactéria. Eu preciso produzir as proteínas de uma bactéria, pegar essas proteínas do bacteriófago lambda e colocar elas num tubo de ensaio, onde eu vou adicionar esse nosso cosmídeo, e aí sim eu consigo realizar o empacotamento propriamente dito. Mas eu não vou utilizar o cosmídeo diretamente, eu vou precisar fazer algumas modificações no mesmo para que ele possa aceitar insertos maiores, ou seja, 40 mil pares de base, dado o fato que eu vou ter apenas as sequências COS relacionadas. Qual vai ser o nosso processo então? Eu vou partir aqui do nosso cosmídeo, que tem a nossa sequência COS aqui, tem uma origem de replicação, tem a resistência ali à ampicilina, e eu vou cortar aqui e produzir pontas coesivas BAM-H1, mas que eu tenho aqui nossa sequência COS, resistência à ampicilina, nossa sequência COS, resistência à ampicilina, e assim sucessivamente no nosso cosmídeo linearizado. Eu preciso produzir o meu inserto, que também tenha pontas, por exemplo, BAM-H1 coesivas. E aí eu utilizo o DNA ligase para unir todas as possibilidades possíveis. Eu vou ter aqui concatâmeros sendo produzidos. Percebam que eu tenho aqui sequência COS, tenho resistência à ampicilina, tenho o nosso inserto. Sequência COS, resistência à ampicilina, nosso inserto. Eu vou ter várias modificações e condições distintas de produção. Quem apresentar ali seus 52 mil pares de base entre sequência COS até sequência COS pode ser adequadamente empacotado. E aí eu vou pegar esse meu concatâmero aqui produzido, vou colocar na presença de proteínas expressas in vitro do nosso bacteriófago lambda e eu vou produzir capsídeos que são
infectivos, ou seja, que eles conseguem infectar uma determinada bactéria, mas não conseguem se replicar autonomamente. Eu preciso produzir sempre eles novamente. E aí eu pego bactérias e infecto com esses nossos capsídeos, e aí eu vou ter esse nosso cosmídeo sendo internalizado dentro da célula e colocado no material genético daquela bactéria e mantendo a mesma agora resistente, como no nosso caso ali, a ampicilina. Outra molécula que pode ser utilizada são os cromossomos artificiais bacterianos. Agora eu vou trabalhar com insertos muito maiores, eu estou falando com 100 a 300 mil pares de base. E aí nós precisamos, por exemplo, desse tipo de estratégia quando eu quero sequenciar ou compreender a estrutura de um genoma como um todo. Eu vou ter, obviamente, uma grande informação ali presente, um conjunto muito grande de genes envolvidos e não faz sentido quando eu quero produzir uma ou outra proteína em específico. Logo, eles têm essa aplicação um pouquinho mais particular. Características deles, por exemplo, é você ter uma origem de replicação de baixíssima cópia. Baixíssima é o mais baixo possível, que é uma única cópia, porque você tem ali uma estrutura que parece um cromossomo, e você vai ter genes par, que são oriundos do plasmídio F, que permitem garantir que na hora da divisão celular, a maquinaria separe uma cópia para cada célula filha, porque como eu tenho uma única cópia ali presente, na divisão celular eu preciso garantir que eu tenha, em cada uma das células filhas, um plasmídio presente. Como vão funcionar esses nossos BACs, então? Pensem aqui no nosso BAC vazio, por exemplo, ele tem resistência à ampicilina e clonofenicol, aqui nesse nosso exemplo. Tem um sítio múltiplo de clonagem com LAC-Z, então ele faz alfa-complementação. Tem os nossos genes par ali para garantir que vai uma cópia para cada célula filha e uma origem de replicação de uma única cópia. O que eu vou fazer? Eu vou cortar esse meu plasmídio aqui com uma determinada enzima de restrição, abrir o mesmo. Ao realizar essa abertura, eu posso pegar agora um fragmento muito longo de DNA que apresente pontas coesivas, ou seja, que tenha sido cortado com a mesma enzima de restrição. E aí eu vou combinar os dois e utilizar uma DNA ligase. Essa DNA ligase vai fechar as nossas pontas e vai permitir que após provavelmente uma eletroporação, porque eu demando de uma eficiência de transformação muito grande para transformar uma molécula tão grande, plaqueio isso no meio de cultura e, dado a presença aqui de uma alfa-complementação e da resistência a clonofenicol e ampicilina, eu coloco o antibiótico nesse meio de cultura, coloco X-Gal e eu consigo identificar as minhas colônias azuis e colônias brancas, que serão respectivamente as colônias azuis as que não têm o nosso inserto e as colônias brancas que têm o nosso inserto. Por quê? Porque quando eu tenho a alfa-complementação aqui com LAC-Z, eu preciso restabelecer a atividade da beta-galactosidase para conseguir transformar X-Gal em um composto de coloração azul. Assim, eu identifico essas minhas colônias e posso utilizar as mesmas para obter muitas e muitas cópias com uma grande quantidade de bactérias e não com uma grande quantidade de cópias de BAC dentro de cada bactéria desse nosso material genético. Para falarmos lá do nosso último tipo de vetor, os IACs, eu preciso lembrar um pouquinho sobre eucariotos. Os eucariotos vão ter genomas muito maiores, genomas separados em cromossomos lineares. Então, se eu quero estudar algo mais complexo, como um eucarioto, eu devo utilizar um modelo que seja mais complexo. Mas talvez, eventualmente, leveduras sejam um bom modelo, por mais que seja um eucarioto extremamente simples, justamente porque eles partilham, as leveduras, com todos os outros eucariotos, alguns mecanismos genéticos iguais. E por mais que eventualmente eu possa ter um ciclo de vida na levedura que me leve à produção de um indivíduo, um organismo que seja diploide, eu posso explorar a capacidade dessa nossa levedura de eventualmente se transformar num organismo haploide. E aí eu fico oscilando entre o ciclo diploide e haploide e faço o meu trabalho de biologia molecular enquanto essa nossa levedura ela está haploide, porque fica muito mais simples de realizar o trabalho tendo apenas uma única cópia desse nosso genoma ali presente no indivíduo. A primeira necessidade com leveduras é conseguir colocar esse material genético dentro das mesmas. Usualmente, por terem uma parede e serem mais complexas, nós vamos trabalhar com a produção de esferoplastos ou protoplastos. Ou seja, eu tenho aqui uma levedura com uma parede extremamente complexa e rígida que impede a entrada de material genético. Eu faço um tratamento enzimático que vai quebrar essa nossa parede. Ao quebrar essa nossa parede, eu posso fazer um processo simples de transformação ali, que vai pegar o DNA transformado junto com um single-strand DNA carrier, ou seja, uma molécula de DNA não relacionada, mas que auxilia esse processo de entrada do DNA aqui na nossa levedura, e eu vou produzir uma levedura agora contendo essa molécula exógena. A seleção pode ser feita com antibióticos, como nós fazíamos com bactérias, ou seja, moléculas que sejam capazes de matar leveduras, ou então com um processo de seleção por auxotrofia, que nós já vamos entender um pouquinho melhor.
nós precisamos também, em algum momento, realizar uma recuperação dessa nossa parede, dando mais tempo para que essa levedura consiga sobreviver e proliferar. O single-strand DNA carrier usualmente é utilizado DNA de esperma de salmão desnaturado, porque ele vai auxiliar o processo de internalização desse nosso material na levedura, que é um pouco mais complexa do que numa bactéria, e também porque é uma molécula que não vai estar relacionada, a princípio, com a produção, por exemplo, de uma resistência ou de uma auxotrofia ali na nossa levedura. Outra possibilidade é dar uma encurtada nesse nosso protocolo utilizando um sal que seja levemente calotrópico, como, por exemplo, utilizando um método de lítio. Qual vai ser a consequência disso? O próprio sal colocado ele acaba danificando a parede da nossa levedura de tal forma que permita a entrada desse material. Ao permitir a entrada desse material, eu economizo aquele passo de degradação da parede e deixo o protocolo um pouquinho mais simples, continuando com esse nosso processo de seleção adiante. Entretanto, ele é um protocolo que exige uma otimização maior por ser mais drástico e danoso para com a nossa própria levedura. Um terceiro método que pode ser utilizado é a eletroporação. Na dúvida, a gente sempre pode dar um choque para fazer buracos abrirem e ser utilizado esse nosso material transformado e inserido dentro de um organismo. Então nós temos que proteger ali essa nossa bactéria, porque nós vamos preparar essa parede, esse nosso choque pode eventualmente danificar a mesa de maneira muito drástica, então eu preciso colocar uma proteção osmolar ali para que a nossa levedura não se rompa, não entre muita água, ela não vá perder muita água durante esse processo, e aí eu fazendo a transformação com o auxílio de um eletroporador, eu aplico um choque elétrico na presença da nossa levedura em um ambiente químico adequado, com uma baixa condutividade, adiciono o nosso DNA sendo transformado e ao dar esse nosso pulso elétrico eu acabo abrindo poros que eventualmente vão capturar este material. E aí eu posso prosseguir com o nosso processo de seleção. Mas que tipo de material eu vou precisar para conseguir utilizar numa levedura? O primeiro deles são os plasmídios de levedura. Elas também podem ter esse material circular mantido no genoma das mesmas, ou seja, mantido ali no interior dessa nossa célula. Esses vetores são chamados de vetores binários, porque usualmente esses plasmídios são replicáveis em bactérias e replicáveis na própria levedura. Então você consegue manter o mesmo em 2 hospedeiros distintos. E eles vão utilizar uma origem de replicação chamada 2 micrômetros de Saccharomyces cerevisiae e podem ser selecionados pelo processo de auxotrofia, que é um processo que veremos com um pouquinho mais de detalhe, mas que envolve a presença ou ausência de determinados nutrientes para aquela levedura conseguir proliferar. Eles podem ser integrativos, centroméricos ou episomais, como nós vamos ver daqui em diante. Vamos olhar aqui esse nosso exemplo então, um plasmídio que apresenta aqui uma origem de replicação bacteriana, uma resistência, um marcador de seleção para que eu possa selecionar bactérias que receberam o plasmídio das que não receberam o plasmídio. Eu vou ter aqui regiões relacionadas com a multiplicação na mitose e na meiose lá na levedura, então já tem algum elemento que não está relacionado com a bactéria. E eu tenho aqui embaixo ura, ou seja, um gene que permite que aquela levedura se multiplique na ausência de uracila. E aí a nossa massa seleção por auxotrofia vai funcionar. Se eu não fornecer uracila para uma levedura que não tem capacidade de proliferar sem uracila, ela morre. Se por acaso eu forneço esse plasmídio ao invés de fornecer uracila, ela consegue, a partir da presença desse nosso gene aqui, produzir a própria uracila e continuar então replicando. Então você não vai selecionar matando as que não tenham o plasmídio, mas sim permitindo a sobrevivência das que contêm esse nosso plasmídio. Outra possibilidade de modificação aqui é eu ter aquele nosso 2 micro ali. Essa nossa região ali, ela permite que ocorra uma replicação na fase S mediada pela flip recombinase e deixa esse nosso vetor com muito mais alta cópia também. No restante ele vai ter a mesma ideia. Resistência na bactéria, replicação na bactéria, sítio múltiplo de clonagem e seleção aqui, por exemplo, por auxotrofia. Vamos entender um pouquinho melhor essa nossa seleção por auxotrofia? Eu tenho várias placas aqui colocadas e vocês precisam prestar atenção que eu plaqueei leveduras diferentes em cada um dos eixos dessas nossas 5 pontas. Por exemplo, eu tenho aqui na parte de cima a minha levedura selvagem, ou seja, ela consegue crescer na ausência de todos os aminoácidos, ela consegue sintetizar. Aqui eu tenho uma levedura que não consegue crescer na ausência de uracila, de triptofano, de leucina e de histidina. E aí eu vou removendo, aqui é só uracila, triptofano e leucina, aqui é só uracila e triptofano, aqui é só uracila e assim sucessivamente. Então se eu plaquear isso no meio completo, todo mundo cresce. Se eu plaquear isso no meio sem histidina, só esse nosso eixo aqui, que é da bactéria que não cresce na ausência de histidina, que não vai crescer. Se eu plaquear aqui no meio que eu não tenho histidina e não tenha leucina,
que vai acontecer, tanto quem não cresce com histidina e leucina não consegue, se eu fizer aqui e aqui sucessivamente, até chegar no ponto onde eu tiro todos os aminoácidos e apenas a nossa levedura selvagem consegue proliferar. Então, se eu pegar uma levedura como essa aqui, que foi deletada para 4 marcas auxotróficas, ela vai poder crescer novamente se por acaso eu adicionar um plasmídio nela que contenha 4 marcas de auxotrofia, ou seja, ela reestabelece a capacidade da mesma em produzir os 4 aminoácidos ao mesmo tempo. Aí sim, quando eu transformar um plasmídio desses em todas essas nossas leveduras aqui produzidas inicialmente, mesmo que eu coloque no meio que não tem nenhum desses nossos elementos, todas elas vão conseguir proliferar e produzir porque eu coloquei todas essas nossas marcas auxotróficas em um único plasmídio. Dentro desses plasmídios para leveduras, nós podemos ter plasmídios integrativos, que vão se replicar como parte do cromossomo daquela nossa levedura, que não servem para a multiplicação desse material para purificação, porque eu teria que clivar o material genético da própria levedura do seu cromossomo principal. Vamos ter basicamente 2 tipos deles, uns que vão ter uma única região aqui homóloga de recombinação e os que vão ter 2 regiões homólogas de recombinação. Vamos falar dos elementos comuns. Origem de replicação para a bactéria, seleção para a nossa bactéria, para que eu possa, por exemplo, transformar e saber se a nossa bactéria recebeu. E aí nós começamos com as nossas diferenças. Eu vou ter o meu gene favorito inserido nos 2 vetores nossos, é claro, mas eu precisarei também de um elemento de seleção, um marcador aqui, por exemplo, por auxotrofia nas 2 situações. E neste tipo de vetor eu terei 2 target sequences, ou seja, 2 regiões-alvo no nosso genoma que estão presentes aqui já no nosso plasmídio. Enquanto que neste tipo aqui nós vamos ter uma única região de recombinação. Como que eles vão funcionar? Tanto a região homóloga quanto a TS1 e TS2 elas devem estar no genoma da levedura também, elas não podem estar só no plasmídio. São justamente as regiões onde o nosso plasmídio almeja ali realizar a recombinação. Olhando para o que tem apenas uma única região, essa região homóloga aqui, então, ela vai passar por um processo ali envolvendo uma enzima de restrição, que você já vai transformar esse material linearizado naquela nossa levedura, e ocorre uma recombinação naquela região mediada pela maquinaria da própria levedura e insere o vetor todo. Então, percebam, eu fiz um corte aqui, eu abro essa nossa região homóloga e eu insiro a mesma toda no genoma da levedura. Todo o plasmídio aqui foi inserido. A outra possibilidade é utilizar uma situação como essa aqui ao lado, onde eu vou fazer essa mesma clivagem aqui, mas eu já vou jogar fora a minha origem de replicação bacteriana e o meu seletor, meu agente de seleção de bactéria. Logo, essas 2 sequências não são integradas no genoma. E aí eu tenho 2 pontos de recombinação. Esses 2 pontos de recombinação, eles vão interagir com essa nossa molécula aqui de DNA, fazem uma dupla recombinação e se inserem ali no mesmo. Agora, não só abrindo uma determinada região do genoma, mas removendo esse traço aqui que vai ser expulso do genoma, enquanto você insere no lugar dele o seu plasmídio de interesse clivado. Por fim, caso eu seja ignorante e queira colocar coisas realmente muito grandes, eu estou falando de milhões até de pares de base, 1,4 milhão de pares de base, eu vou utilizar um cromossomo artificial de levedura. Ele vai permitir esses insertos muito, mas muito longos. E a estabilidade dos mesmos na levedura vai ser proporcional ao tamanho. Se eu colocar um inserto de 1,4 milhão de pares de base, com certeza ele vai ser bem estável, vai ser bem difícil manter o mesmo nessa nossa levedura. De qualquer forma, mesmo os menores são menos estáveis que os Bac's, mas não tanto por conta do vetor em si, mas porque na E. coli nós temos genótipos que não têm recombinação e que mantêm a bactéria estável, ou seja, você não consegue pegar pedaços desse nosso BAC e inserir no genoma da nossa bactéria. Mas aqui, pensando no cromossomo artificial de levedura, caso eu tivesse uma levedura que não conseguisse fazer replicação, não conseguisse fazer recombinação, ela teria problemas muito grandes e, consequentemente, por não ter essas linhagens, eu acabo sendo menos estável do que um BAC, quando comparando com o mesmo. Então, eventualmente, eu vou colocar 1,4 milhão de pares de base ali, mas lá na frente, quando eu precisar resgatar, talvez eu não tenha esse meu 1,4 milhão exatamente da mesma maneira que eu tinha colocado ele mesmo. Algumas características importantes são que ele vai ter centrômeros de alguma forma, ele vai ter que ter telômeros também, ele vai ter que ter marcadores de seleção e ele vai ter que ter sequências autônomas de replicação. Se nós olharmos o formato plasmidial dele aqui, nós temos a região centroamérica, nós temos essa nossa região autônoma de replicação, a nossa ARS, nós vamos ter aqui um marcador de seleção, por exemplo, um marcador de seleção que eu vou chamar de Y, poderia ser uma marca auxotrófica para triptofano, por exemplo. Aqui eu vou ter um marcador de seleção X, que poderia ser, por exemplo, uma marca auxotrófica para uracila. Eu vou precisar de 2 marcadores de seleção e vocês já vão entender por quê.
eu vou ter aqui o meu telômero de um lado, o telômero de outro lado, e eu tenho aqui as origens de replicação aqui na nossa bactéria. Origens de replicação essas que, por exemplo, junto com o marcador de seleção de bactéria, podiam inclusive estar fora aqui entre essas nossas regiões teloméricas, porque eles não precisam ser incluídos no nosso cromossomo final, no nosso IAC. Qual vai ser o procedimento de produção do mesmo? Então, eu vou pegar este meu plasmídio aqui, eu removo essa região e linearizo mesmo. Então agora eu vou ter as pontas teloméricas aqui, como nós podemos perceber. Temos um centrômero, temos os nossos telômeros, temos um agente de seleção X aqui, um agente de seleção Y aqui nesse nosso outro lado e um sítio de restrição para EcoR1. Esse nosso sítio de restrição para EcoR1 pode ser utilizado e eu clivo e abro esse nosso cromossomo aqui num dos braços dele. Coloco os meus fragmentos extremamente longos aqui de material e faço uma ligação com a DNA ligase. Qual vai ser o nosso resultado? Telômero, aquelas nossas outras regiões, o nosso inserto muito longo, centrômero, o outro braço e nosso telômero novamente. Aí nós podemos o quê? Fazer uma digestão da parede da nossa levedura e colocar essa nossa molécula lá dentro que foi produzido esse nosso cromossomo artificial. Como nós estamos trabalhando com um indivíduo que está na sua fase haploide, nós colocamos uma única cópia e fica mais fácil de manipular a mesma. Mas eu falei da necessidade de 2 marcadores de seleção. Por quê? Agora nós temos um pequeno problema. Nós temos 2 braços nesse nosso cromossomo. Se esse aqui é o meu centrômero, eu vou ter esse braço aqui, que vai ser o meu braço pequeno, porque eu vou introduzir um inserto aqui, e eu tenho o meu braço longo ali presente. Assim sendo, eu preciso garantir que o meu cromossomo não sofreu nenhuma aberração cromossômica ou alteração estrutural que levasse a perder apenas um dos braços. Por isso que eu necessito de um agente de seleção para os 2 braços do nosso cromossomo. Então, agora que você já consegue entregar uma molécula de um ponto A até um ponto B utilizando esses nossos vetores, até mais e bons estudos!